Quem sou eu pra te grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs, mais um dia com vocês para desfrutar de provérbios e da palavra de Deus. E logo no início vamos ler o provérbio: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Provérbios capítulo 10, versículos 8 e 9. Temos como título: Crê no Senhor e nos seus profetas. Quando chegou a informação a Josafá, rei de Judá, de que uma grande multidão dos filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir veio contra Judá, ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Josafá sabia que não tinha força para resistir a essa grande multidão e não sabia mais o que fazer. Orou ao Senhor pedindo a intervenção divina. Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Continua o profeta: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Para quem não conhece o Senhor, seria muito difícil aceitar que se venceria uma luta sem pelejar e ficando apenas parado. Mas Josafá pôs-se em pé e disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. O que aconteceu a seguir está tudo registrado em 2 Crônicas 20. Os inimigos se destruíram uns aos outros e não sobrou nenhum sobrevivente. Aquele lugar chamaram de Vale de Bênção. Aos que ouviram a palavra do Senhor, veio a vitória. Sejamos como os Tessalonicenses, que acolheram a palavra de Paulo, não como de homem, e sim como em verdade. É a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Que bom estar com vocês. Hoje, dia 18 de fevereiro. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica. Já tivemos provérbios com a irmã Lene e agora vamos juntas começar
a leitura de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, abençoe a nossa leitura bíblica, que não seja só conhecimento que nós vamos adquirir, mas que a vida divina que está contida na palavra possa entrar no nosso espírito, fazer parte de nosso ser. E através dessa palavra que entra dentro de nós, nós possamos ser governados por Cristo. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Governa-nos, Senhor. Senhor, livra-nos de todo mal, como o Senhor nos ensinou a orar. Também agradecemos o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Tanto o pão espiritual, que é o Senhor mesmo, e também o pão físico. Nada tem faltado, graças ao Senhor. Também oramos pela saúde das irmãs, que o Senhor possa estar preservando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, íntegros até a sua volta. Muito obrigada por mais essa manhã de desfrute na tua palavra. Aleluia! Vamos então, amadas, abrir as nossas Bíblias em Levítico e vamos ler capítulos 6 e 7. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, para a oferta pela culpa. Tirá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que lhe fez, tornando-se por isso culpado. A lei do holocausto. Versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. Versículo 14. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido.
A 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, metade dela pela manhã e metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassado e trará em pedaços cozidos. Trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que de entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de toda queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da oferta pelo pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão a seus filhos dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mola o holocausto, se molará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Capítulo 7. A lei da oferta pela culpa. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde imola o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que neles há. Junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto a um como a outro. A lei das ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ações de graça, com a oferta de ações de graça, trará bolos asmos, amassados com azeite, ou bregas asmas untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trarás por sua oferta pão levedado, com o sacrifício da sua oferta pacífica, por ações de graça. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ações de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deitará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne por do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si a imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Deus proíbe o comer a gordura e o sangue. Versículo 22. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra.
A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras pode servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-los por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. O texto termina aqui, vamos agora a algumas explicações. Mentir contra o próximo era considerado um pecado contra o Senhor. E no versículo 1 do capítulo 6, nós vemos que se a pessoa prejudicada estivesse morta e não fosse possível fazer a restituição a um parente, o sacerdote, como representante de Deus, recebia a indenização. E nos versículos 2 e 3 são listados 6 exemplos de retenção ilegal de propriedade alheia, obtida por depósito para custódia, investimento feito em um negócio, roubo, propriedade obtida ilegalmente, defraudando o próximo, ficar com bens perdidos e jurar falsamente contra o próximo. Tudo isso era pecado, teria que trazer a oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho. No versículo 9 nós vemos a oferta queimada diária. Ela é conhecida também como tamid. Ela é contínua e estipulava que a carne assasse até o amanhecer. A expressão não se apagará descreve a chama perpétua no altar. A chama eterna veio do Senhor, indicando purificação e intercessão perpétuas. No versículo 10 a 11 nós vemos que o sacerdote precisava de vestes santas especiais ao lidar com as cinzas no pátio sagrado. Ele teria que colocar outras vestes. Era adequado porque o sacerdote saía do recinto santo. Contudo, mesmo do lado de fora, as cinzas deveriam ficar em um lugar limpo ou num monte de cinzas designado. No versículos 14 a 23, essa passagem provavelmente descreve a oferta de alimento individual de alguém do povo, embora possa se referir à oferta de alimento diária de Israel, apresentada pelo sacerdote junto com a oferta queimada diária. No versículo 14, nós vemos a lei da oferta. Essa lei pode significar instrução. No versículo 16 e 17, nós vemos que somente os sacerdotes estavam qualificados para comer o restante do sacrifício. E faziam isso no pátio. E no versículo 18 nós vemos que o estatuto para as vossas gerações identifica esse alimento como uma das várias dádivas de Deus para o serviço dos sacerdotes. Todo aquele que tocá-las será santo, descreve o consequente estado de alguém que lidava com o alimento ou com a carne, no caso de uma oferta animal ou de algo que ficava em contato com eles. A oferta de alimento diário do sumo sacerdote começou com a ordenação de Arão e seus filhos. O sacerdote em ofício devia comer a carne, mostrando que Deus havia aceito a oferta, mas poderia partilhá-la com outros sacerdotes.
O local era no pátio do tabernáculo da congregação, mostrando que a carne não era levada para casa para membros da família comerem, somente os sacerdotes podiam comer dela. No capítulo 7, versículos de 11 a 21, nós vemos as ofertas de paz. Elas tinham 3 subtipos: sacrifício de ação de graças, que é do versículo 12 ao 15, de voto e voluntária, que é do versículo 16 ao 18. Como a oferta de paz era voluntária e partilhada com a família e convidados, ela demonstrava a generosidade do ofertante, que fazia da sua oferta uma expressão de louvor. Você viu que a diferença aqui, né? A oferta pelo pecado, os sacerdotes poderiam comer o que sobrasse, mas não levava para casa. Mas a oferta de paz poderia comer com a família e também com convidados. Sacrifício de ação de graças, nós vemos no capítulo 7, versículo 12 ao 13. Eram tipicamente associadas a um cântico de alegria. Esta era a resposta de um israelita a orações atendidas e era uma proclamação da bondade de Deus para outras pessoas. Semelhantemente, o adorador era generoso para com os outros a partilhar sua refeição com convidados. Uma oferta de alimento com 3 tipos de pão acompanhava o animal do sacrifício de ação de graças. Um dos bolos tinha que ser feito com fermento, pão levedado, uma exceção à prática geral. A inclusão do fermento era adequada, porque esse sacrifício era uma oferta de alegria. A oferta de pão pertencia ao sacerdote que realizava o sacrifício do sangue, representando o que for aceito pelo Senhor. A contribuição, tradicionalmente conhecida como oferta movida, não necessariamente era levantada no ritual. Está relacionada à palavra remover, que descreve uma porção dedicada, separada especialmente para o Senhor. Comer a oferta no mesmo dia do seu oferecimento mostra sua santidade especial. Qualquer demora tirava a oferta do altar do sacrifício e aumentava as chances dela se estragar. Então, os participantes da refeição comunal testemunhavam a imediata aceitação da oferta pelo Senhor. Então, obviamente, não tinha geladeira naquele tempo. Então, se você não consumir no dia que foi morto o animal, ele poderia estragar, a carne estragaria. Então, era necessário comer no mesmo dia. E interessante que essa oferta de ações de graça você podia comer com a sua família, com os convidados, né? Então, os participantes da refeição comunal, ele testemunhava a imediata aceitação da oferta pelo Senhor ao comer a carne recém-assada, né? Então, era algo bem especial aí, né? A oferta de ações de graça, né? Agora, no capítulo 7, versículos 16 e 17, nós vemos a oferta de voto. Era uma resposta agradecida pelo cumprimento de um voto, e a oferta voluntária era uma expressão geral de alegre gratidão por parte do adorador. Era uma oferta voluntária. Ela era feita com frequência, junto com o estabelecimento da adoração comunitária, né? Tem algumas referências aqui nas notas que eu posso passar para você. Êxodo 35, 29, Números 29, 39, 1 Crônicas 29, 6, Esdras capítulo 2, 68, né? O salmista também retratou essas ofertas como ofertas de louvor em Salmo 54, versículo 6, Salmo 119, 108. Era uma oferta que é aquele dia que você está feliz, que você quer agradecer ao Senhor, não é? É uma oferta voluntária, né? Você faz isso de todo o teu coração, com alegria, né? No versículo 18, nós vimos a palavra imputado, se refere ao ato de contar ou avaliar. Se a carne não fosse comida ou queimada dentro de um tempo estipulado, a oferta estaria estragada e corrompida e profanada. Então, era necessário, como a gente já comentou agora, né, comer no mesmo dia. Então, o princípio geral quanto à pureza da carne era o risco de corrupção por meio do contato. Então, quem estivesse limpo só devia comer carne pura. Caso contrário, as consequências seriam sérias. Então, se a alma que comeu esse sacrifício estivesse cerimonialmente impuro, ela seria extirpada. O que significava isso? Excomunhão da adoração.
ou morte prematura pela intervenção de Deus. Por isso era importante eles estarem limpos para poder tocar naquela carne, naquela oferta. Então essa advertência é inflexível, tá? Por quê? Ela foi dada também, por causa da natureza comunal das ofertas de paz, em 1 Coríntios 11, 27 e 32. Ali contém um alerta parecido, né, contra aqueles que participavam da ceia do Senhor indignamente, ou seja, se eu estou com problema com os irmãos ou se eu estou em pecado, eu não posso tocar na ceia, né, não posso tocar nessa oferta, porque o Senhor tipifica todas essas ofertas. Então, tocar na mesa em memória do Senhor impuro era a mesma coisa. Se você tem problema com o irmão, você tem que se tratar esse problema com ele, pedir perdão, perdoar o irmão, né, limpar o teu coração, lavar no sangue precioso de Cristo, para depois você partir o pão. Então, se você está em pecado também, não pode tocar no pão, né? Então, esse é um alerta para a gente, né? Por quê? Faz mal para nós mesmos. Quando você não está limpo e toca naquilo que é santo, né? Então você vai sofrer consequências por conta disso. E o alerta é bem grave, o alerta aqui é bem grave, né? Ele poderia ser excomungado, né, da adoração, ou seja, não poderia entrar mais, ou poderia morrer até. Então, essa advertência, ela é inflexível, né? A nota diz isso, é inflexível. Tanto no Velho Testamento como hoje, né? Ela se mantém. Não pode tocar no que é santo sem estar limpo. Né? Amém? Então, que isso seja para nós um alerta. E vamos servir ao Senhor com temor, vamos nos limpar o nosso coração, nossa consciência de todas as obras mortas para poder tocar no que é santo, amém? Versículos 22 e 27, nós vemos a gordura e o sangue de uma oferta. Eles pertenciam ao Senhor e não podiam ser comidos, era do Senhor. A gordura era a melhor parte de um animal e o sangue representava a vida do animal, que for entregue a Deus. O sangue devia ser adequadamente escoado do sacrifício antes da carne ser comida. A gordura animal vindo de outra fonte que não fosse um sacrifício, ela poderia ser usada para fins domésticos, tá? Mas o sangue de um animal jamais poderia ser comido. Então, no Velho Testamento não se comia chouriço, tá certo? Porque não podia, né? Então, que em qualquer das vossas habitações indica qualquer lugar de residência familiar. Não se podia comer sangue, tá? Nem de animal, nem de aves. Não podia comer sangue na sua casa, tá certo? Então, isso é a lei do Velho Testamento, tá bom? Essa é uma ordenança do Velho Testamento, então não se comia carne de porco também, tá? Mas hoje, né, hoje nós estamos no Novo Testamento, o Senhor liberou tudo isso para nós, né? Então, isso tudo já foi liberado aí para nós estamos no Novo Testamento, né? Eu lembro que a minha tia, ela fazia chouriço, então no Velho Testamento não podia comer chouriço, tá certo? Então, só para a gente saber que hoje pode, né? Porque o Senhor já santificou tudo para nós. Então, nós agora podemos comer, né? Após detalhar o procedimento referente ao povo comum e a disposição do pão e da carne, a passagem dos versículos 28 a 36 focaliza as porções da oferta da paz apresentadas ao Senhor. Esta oferta pertencia aos sacerdotes. Nos versículos 30 a 31, nós vemos essa expressão, suas próprias mãos. Isso se refere às mãos de uma pessoa comum, enfatizando que a oferta vinha voluntariamente do ofertante, visto que a gordura pertencia ao Senhor, ela poderia ser queimada e o peito era dado à comunidade dos sacerdotes, simbolizando que o sacrifício fora aceito pelo Senhor. A expressão movida, como gesto ritual da apresentação, descreve a tradicional oferta movida. Mais que mover a oferta,
o adorador apresentava como oferta dedicada ao Senhor. Então, isso simbolizava a transferência da porção da oferta, da posse do ofertante para o Senhor. O sacerdote em ofício recebia a coxa direita como a sua porção. O peito e a coxa eram partes carnosas que proviam um salário frequente para as famílias dos sacerdotes, mostrando a generosidade do Senhor. Primeiro, o ofertante queimava a gordura para o Senhor no altar. Em seguida, dividia a carne como oferta do Senhor a seus servos, os sacerdotes. Então, vinha lá pelas suas próprias mãos, né? Ele trazia o carneiro, o ofertante trazia pelas suas próprias mãos a oferta, né? E entregava aos sacerdotes. A gordura era oferecida para o Senhor e a carne era dividida para os sacerdotes. A distribuição das porções das ofertas aos sacerdotes começou com a ordenação de Arão e seus descendentes. Então, os levitas, eles serviam ao Senhor. Obviamente, havia muito serviço, né? Porque essas ofertas eram entregues diariamente ali, né? No tabernáculo. E para fazer todo esse processo, todo esse trabalho, exigia-se muita gente, né? Então, os sacerdotes e levitas eram aqueles que serviam o Senhor o tempo todo. Então, por isso eles tinham um salário, eles comiam dessas ofertas, certo? Terminamos assim os nossos comentários de hoje. Eu fiz o uso das notas da Bíblia King James, certo? Vamos ficar agora com a Marlene, que continua a nossa leitura bíblica de hoje, seguindo o nosso roteiro anual. Até amanhã, se Deus quiser, porque amanhã tem mais e eu aguardo vocês. E começando com Salmos capítulo 37, versículos de 1 até o 11. Provérbios capítulo 10, versículo 3 até o 4. E o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 6 até o 30. Salmo de Davi, capítulo 37. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Provérbios capítulo 10, versículo 3 ao 4. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Amém. E o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 6 até o 30. Jesus se retira. A cura de muitos à beira-mar. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho
por causa da multidão, a fim de não o oprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônio. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A blasfêmias dos escribas. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando a Jesus, lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda
sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A esposa do Cordeiro e o exército de Cristo. A maneira de nos preparar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Como podemos estar prontos? Em sua epístola aos Efésios, Paulo diz: Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo morreu pela igreja para santificá-la. Se você não se importa com o motivo pelo qual Cristo se entregou pela igreja, você não será vencedor. Se você continua vivendo uma vida regalada e despreocupada, você não será parte das primícias. Mas a partir de hoje, você pode tomar uma atitude a fim de ser incluído nos 144 mil vencedores, que fará parte da igreja como a esposa ataviada. E que atitude é essa? Valorizar a palavra que Cristo ministra à igreja. Os tessalonicenses davam valor à palavra que os apóstolos falavam, e essa palavra, com efeito, fez um trabalho tremendo na vida deles. Isso mostra que quando cremos na palavra dos profetas de Deus, essa palavra trabalha em nós e purifica o nosso ser. É isso que Cristo está fazendo com a igreja.
Ele a está purificando para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Vemos assim que a igreja, uma vez lavada pela palavra, não possui velhice espiritual. Infelizmente, muitos estão cheios de velhice, de religiosidade, e acreditam que essa religiosidade será aceita diante de Deus. O Senhor não aceita ruga nem velhice. Por isso, vamos permitir que Ele nos limpe para sermos renovados. Que o Senhor renove nossa mente por meio da sua palavra. Senhor, realmente nós queremos permitir que o Senhor nos limpe e nos renove por meio da tua palavra. Queremos abrir o nosso coração e deixar o Senhor nos lavar, que esse jato d'água da palavra, Senhor, possa vir, Senhor, e nos limpar totalmente e nos santificar. E, Senhor, falar ao nosso coração e trazer mudança para o nosso interior, renovando nossa mente, mudando nossas atitudes, nos transformando interiormente. Eis-nos aqui, Senhor. Faça a tua vontade em nós. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Que te fez morrer por mim, alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu. Não pude entender, amaste um inimigo teu, oh como amaste alguém como eu, oh que te fez morrer, teu sangue aqui e este te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui verter, e fez-te maldição por mim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas
mas tu me tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Voltei-me a ti, estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte amor me rendi. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente